programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia. 29 de abril, iniciando com o programa Mães Amorosas, que oferece para vocês o melhor, oferece a palavra do Senhor. Então, que essa semana seja de paz, seja cheia de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada lar de cada irmã, cada ouvinte. E vamos iniciar com provérbios, palavras de sabedoria. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Temos como título hoje, caminhos de morte ou confiar em Deus? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Deus criou o homem e colocou-o no jardim do Éden que ele havia plantado. O Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. O homem criado não precisava se preocupar com o seu sustento, pois Deus era o seu provedor. Porém, enganada pela serpente, Eva preferiu o fruto da árvore do conhecimento para ter o seu próprio juízo do bem e do mal, rejeitando a Deus que queria prover tudo que o homem precisasse. Como resultado, a terra foi amaldiçoada e em fadigas o homem obteria dela o sustento. Gênesis 3:17. O homem que se julga sábio sempre escolheu o mal aos seus caminhos. Abraão usou a sua força humana para ajudar a Deus a ter um herdeiro, gerando a Ismael. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Um ano depois nasceu Isaque. Hoje, pela fé, voltamos a ter um Deus provedor que pode nos suprir com tudo que necessitamos. Basta invocar o nome de Jesus e exercitar a nossa fé. Deus é o eu sou, todo suficiente, que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Você prefere viver pela fé ou continuar a confiar em sua capacidade? Queridas ouvintes, nós preferimos viver pela fé. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas e quero deixar para vocês também um versículo que está em Colossenses 1:18, é um versículo bem conhecido nosso, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter
a primazia. Então, o Senhor, como nosso líder, nossa cabeça, Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas, né? O centro das nossas vidas. E o título da mensagem de hoje é: desconectar-se de Deus abre espaço para o pecado e a morte. Portanto, vamos manter-nos conectados a Ele, certo? A ausência da palavra profética abriu caminho para a degradação na igreja, como nós vimos ontem, né? Graças ao Senhor, temos sido advertidos de não ouvir palavras e ensinamentos diferentes. Neste sentido, a carta aos Colossenses é uma vacina espiritual. Relembrando, a cidade de Colossos fazia parte da Ásia Menor e estava próxima de Laodiceia e Hierápolis. O apóstolo Paulo nunca passou por essas três cidades, mas permaneceu por um tempo em Éfeso, que era perto de Colossos. Na escola de Tirano, ele aperfeiçoou vários cooperadores e obreiros para trabalharem naquela região. De certa forma, ele inaugurou o primeiro CEAP e o primeiro PAC, Posto Avançado de Comportagem. Entre os vários obreiros aperfeiçoados estava Epáfras, que levantou a igreja em Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia. Ele deve ter relatado a Paulo que Colossos sofria grande influência de culturas e religiões diversas. Ali estava o povo originário da Frígia, a cultura e filosofia gregas e o judaísmo. E essa mistura preparou o embrião do movimento que surgiria mais tarde no século II, chamado gnosticismo. Na verdade, esse embrião originou-se da filosofia grega. Os gregos eram politeístas e achavam que os deuses e semideuses controlavam a natureza e o sobrenatural. Por isso, as pessoas deveriam oferecer-lhes sacrifícios para não ser castigados. Além disso, a filosofia grega buscava respostas ao sofrimento humano em face de doenças, fome, pestes, tempestades e inundações. Dessa forma surgiu o pensamento gnóstico, segundo o qual o homem sofre porque vive no corpo, que é matéria. De acordo com essa corrente filosófica, a essência da carne é má, a matéria é ruim, e isso é a causa do sofrimento humano. Logo, o homem precisa se libertar da matéria e suprimir a carne buscando o conhecimento intuitivo e sobrenatural, e não o racional. Mas poucas pessoas o alcançaram. Mais tarde surgiu também a prática de infligir castigos ao corpo a fim de expurgar o pecado. E mais, essa filosofia ensinava que Deus seria como um sol do qual emanariam as diferentes entidades divinas, Cristo e os anjos. Portanto, tal corrente colocava Cristo no mesmo nível dos anjos. Assim, muitos passaram a cultuá-los e o apóstolo Paulo tratou desse assunto em Colossenses, mostrando que nada se compara a Cristo. Podemos ver isso no capítulo 2, versículo 10b. Em verdade, Cristo é essencial para a obra de Deus, pois Ele é a conexão com sua criação. É o que nos relata o livro de Efésios. Efésios nos revela qual é o mistério da vontade de Deus. Tornar Cristo o cabeça de todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. E a igreja executará esse encabeçamento. O que agrada e dá prazer a Deus é fazer todas as coisas do céu e da terra convergirem em Cristo. As coisas do céu referem-se aos seres angelicais, os quais são maiores que o ser humano em força e poder, como está em 2 Pedro 2,11. Daí, a tendência de os homens os adorarem. Todavia, os anjos também precisam sujeitar-se a Cristo. Os anjos, na verdade, foram criados para servir aqueles que herdarão a salvação, como está escrito em Hebreus 1,14. Foram criados para servir
Ou seja, foram criados para servir alguém como você. Eles estão a seu serviço. Então, não há problema em orar ao Senhor pedindo-lhe que acampe os anjos ao redor de seus santos. A falta de encabeçamento do homem ocorreu quando este se desconectou de Deus. Gênesis descreve Deus criando a luz no primeiro dia, o firmamento no segundo, a porção seca no terceiro, os luzeiros no quarto, os animais no quinto. Vendo o que criara, Deus disse que era bom. Mas ao criar o homem no sexto dia, ele disse, muito bom. Toda a criação estava conectada com o Criador, pois ela veio à existência por intermédio da sua palavra. Logo, se o homem tivesse permanecido conectado com Deus, tudo estaria encabeçado por Cristo. Todavia, a serpente, o próprio Satanás, enganou Eva, colocando em dúvida a palavra que Deus lhe dissera. Ele sugeriu que o homem poderia julgar o certo e o errado sem Deus. Adão e Eva foram seduzidos por estas palavras e caíram na armadilha do diabo. Amados, jamais subestimemos a capacidade do inimigo de Deus para nos enganar. Apocalipse 12 afirma que ele é o grande sedutor que tem capacidade para enganar o mundo inteiro. Deus é a realidade do universo. Apenas ele existia antes da criação. Então, quando o homem se desconectou de Deus, desconectou-se da própria realidade, surgindo um enorme vazio. Aproveitando-se desse vácuo, Satanás, que é o pai da mentira, encheu o ser humano de mentiras. Pela mentira entrou a morte, pecado e toda sorte de injustiças e impurezas. E o homem ficou sem o encabeçamento de Cristo. Mas hoje Deus anela encabeçá-lo novamente. Muito comum hoje em dia nós vemos pessoas fazendo coisas horríveis, né? Matando crianças, né? Como nós vimos recentemente nas escolas, né? Por que essas coisas acontecem? Porque o homem está desconectado de Deus. E quando se afasta de Deus, ele cai cada vez mais no pecado, né? Então, quanto mais o ser humano se distancia de Deus, mais pecados ele vai cometer. É uma segurança para nós estarmos firmes em Cristo, ou seja, usando o termo atual, né, conectado a Cristo. Isso nos livra de pecar, né? Então, o Senhor, que é o cabeça de todas as coisas, nos dirige, nos ensina, nos exorta, né? E estamos encabeçados em Cristo, nós estamos sendo dirigidos, governados pelo próprio Deus. E sendo assim, nosso viver produz atos de justiça, né? Então, cada dia mais, as pessoas que estão no mundo estão se distanciando do Senhor. Por isso, nós estamos pregando o Evangelho nas ruas, né? Para levar salvação a essas pessoas, porque Deus deseja que todo ser humano receba salvação eterna, né? A única maneira de o homem ser encabeçado por Cristo é ser salvo por Ele. Obrigada, Senhor, por sermos membros do corpo de Cristo e estarmos encabeçadas em Cristo. E assim o Senhor tem dirigido-nos, nos ensinado, nos exortado, nos colocado nos seus caminhos. Não somos pessoas sem direção, sem meta, sem sentido nas suas vidas, muito pelo contrário, somos pessoas bem resolvidas, pessoas que estão a cada dia mais conectadas com o Senhor e dirigidas por Ele. Então, Senhor, continue nos abençoando com a Tua palavra santa, né, nos livrando de todo mal que está nesse mundo e trazendo a verdade para nós todos os dias, para que nós possamos estar firmes nos Seus caminhos. Até a Sua vinda, que nós possamos ser fiéis a Ti e nunca nos desconectarmos de Ti, Senhor. Amém?
Amém, amada irmã. Deus abençoe a sua família, a sua saúde, o seu emprego e tudo que diz respeito a você. E que por onde você passar, você possa ser frutífero, né? Esse é o que nós almejamos. Que você expresse o Senhor, que ganhe muitos, muitos frutos para Ele. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos continuar lendo Juízes, capítulo 9. Do versículo 22, nós vamos ler até o capítulo 10, versículo 18. Vimos Gideão, o quinto juiz que o Senhor levantou para salvar Israel dos seus inimigos. Ele venceu os midianitas. E o seu último feito foi matar os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna. Vimos o filho de Gideão, né? Abimeleque. Esse filho ele teve com uma concubina de Siquém. Abimeleque conversou com os homens, né, de Siquém e propôs a eles, né? O que vocês preferem? Que eu seja rei de vocês? Ou que 70 dos meus irmãos venham e dominem sobre vocês? E ele fez ainda uma observação. Eu sou osso e carne aqui, né? Sou irmão de vocês, né? Porque a mãe dele era de Siquém, né? E então eles acharam por bem apoiar Abimeleque, o qual matou todos os seus irmãos em um só dia, né? 70 irmãos que ele tinha e somente Jotão, o caçula, fugiu, né? Então, todos os demais foram mortos por ele. E ele foi proclamado rei de Siquém. Jotão, ele está expondo toda a situação aí para os homens de Siquém, né? Vocês acham que eles fizeram uma boa coisa? Vocês acham que o que vocês fizeram hoje, né? Se revoltando, se rebelando contra a casa de Gideão, matando seus 70 filhos, você acha que isso, vocês fizeram uma boa coisa, né? Se vocês acham que fizeram uma boa coisa, fiquem alegres, né? Mas se vocês não fizeram uma boa coisa, vocês vão pagar por isso, né? Então, confiando aqui de que o Senhor iria vingar, né? Tudo que eles haviam feito pela casa de Gideão. Dando continuidade, então, versículo 22. A conspiração de Gaal. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, que é Gideão, né? E para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão. Eu expulsaria Abimeleque e diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponham-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver a seu alcance. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Assim, Abimeleque se levantou de noite
E todo o povo que estava com ele se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes? Elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vinda do caminho do cavalo dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora suas ameaças? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de Orberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me viram fazer, façam também vocês, depressa. Assim, cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço seu escudeiro e lhe disse: Tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jeroboão. Então nós vimos que tudo o que Jotão profetizou que iria acontecer com Abimeleque e com os moradores de Siquém aconteceu, né? E o Senhor vingou a morte dos seus irmãos, né? Tola e Jair, capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Então este é o 6º juiz, né, de Israel. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgava 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Carmom.
servidão sob os filisteus e os amonitas. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel durante 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamaram a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Então, as tribos se uniram para lutar contra os amonitas, né? Mas eles não tinham um chefe, um líder. Então disseram: bom, o primeiro que for lutar contra Amon, esse será o nosso líder. Quem será, hein? Louvado seja o Senhor. Aqui agora com a irmã Lene, que dá continuidade à nossa leitura de hoje. Bom dia, irmã Vera. Hoje vamos ler Salmos, capítulos em Provérbios, capítulo 14, versículo 9 até o 12. Lucas, capítulo 24. Começando com Salmos, capítulo 100, hino de louvor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Agora Provérbios capítulo 14, versículos 9 até o 12. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, a ressurreição de Jesus, capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram pedra removida do túmulo,
mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma cidade chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedido de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram
e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. A ascensão de Jesus. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço. Título de hoje: Exercitando. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Um famoso músico polonês disse certa vez que se não tocasse piano por um dia, suas mãos sentiam a diferença e ele próprio percebia o incômodo. Se não tocasse por 2 dias, então sua família sentia a diferença. No terceiro dia, os amigos percebiam e no 7º, todos os seus ouvintes eram capazes de o sentir. O mesmo ocorre na vida cristã. A piedade é um exercício. Se temos o costume de ter comunhão com o Senhor, um dia que não o fazemos já produz resultados perceptíveis por nós. 2 dias acarretam a percepção de nossa esposa, e com o passar do tempo, todos vêm a saber do fato.
O segredo da atuação do músico acima estava no seu exercício diário. Sem o hábito, tal músico fracassava. Podemos achar coisa pequena e quase sem efeito apenas alguns minutos por dia na comunhão com o Senhor. No entanto, todo o segredo está nesses minutinhos. Talvez não façamos muito, mas o segredo está em que o façamos todos os dias. Busquemos, portanto, ser perseverantes em tal busca. O hábito mais rico é o de encontrar-se com o Senhor todos os dias. Ó Senhor Jesus, faz-nos perseverantes, Senhor. Trabalha essa virtude dentro de nós, para que todos os dias nós possamos te tocar, todos os dias exercitar o nosso espírito, ter comunhão contigo e até a tua palavra. Senhor, poder exercitar para que também nós possamos expressar aquilo que o Senhor é. Senhor, liberta-nos da preguiça espiritual. Faz-nos, Senhor, firmes, perseverantes em Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição.